A questão número 5 fala sobre visualização de caixas empilhadas. Olha só. Durante a gincana de matemática do Colégio Militar de Fortaleza, o aluno Marcos foi desafiado a resolver o seguinte problema. Não teve que ir de uniforme, não? O aluno posiciona-se na marcação em X no chão por 10 segundos. Observa-se o empilhamento dos cubos montado à sua frente. Está aqui os cubos empilhados. Passado o tempo proposto, o empilhamento é retirado e o professor pergunta a Marcos: quantas faces de cubos empilhados podem ser contadas na visão frontal e na visão lateral esquerda, respectivamente? Ele responde e seu professor logo grita: está correto! O que Marcos respondeu? Olha, então a gente tem que falar aqui quantos cubos ele está vendo na visão frontal e na visão lateral esquerda. Então, olha só, visão frontal, ele está aqui, ele está olhando para lá, está vendo essas caixas. O que ele vai estar vendo se ele estiver olhando daqui para cá? Então, você tem que ter uma boa noção espacial para entender isso, né? Bom, é um tipo de problema manjado no colégio militar, cai muito na Olimpíada de Matemática também, né? Mas você tem que imaginar que você está aqui e pensar o que você vai estar vendo se você olhar daqui para cá. Se você olhar daqui para cá, você vai ver quantas camadas de caixas, de cubos aqui. Você vai ver aqui essa camada de baixo, vou desenhar ela aqui. Essa camada de baixo, bom, essa camada de baixo tem quantos cubos, hein? Olha, dá para ver que são 3, né? Então, essa camada de baixo, ela é assim, ó. Ela tem 3 cubos. Você tem que reconstituir isso sem olhar. Tem que imaginar o que está aparecendo se você olhar daqui. Então, você vai ver na camada de baixo esses 3 cubos aqui. Não devia ter rabiscado. Tá, você vai ver uma camada em cima igualzinha, também com 3 cubos. Essa segunda camada aqui. Depois dessa camada, você vai ver esses cubos aqui que estão sozinhos, né? Estão sozinhos. Então, e ele está aqui no meio, né? Na direção desse cubo do meio. Então, você vai estar vendo esse terceiro cubo aqui, assim. E esse que está lá em cima, você vai estar vendo assim. Então, você tem que imaginar qual é a visão que ele vai ver olhando desse jeito. Agora, ele tem que dizer também quantos cubos aparecem na visão lateral esquerda. Quem é visão lateral esquerda? Caramba, visão lateral esquerda depende. Isso aqui é uma controvérsia, né? Quando você fala lado esquerdo, é o lado esquerdo da pessoa que está olhando ou o lado esquerdo do objeto que está sendo olhado? Porque se você levar em conta o lado esquerdo da pessoa, para lá é o lado esquerdo. O lado esquerdo da pessoa é para lá e o lado direito da pessoa é para cá, né? Esquerda, ó, esquerda é para lá, direita para cá. Agora, se você estiver levando em conta o lado esquerdo e o lado direito do objeto que está sendo visto, ó, se você estiver aqui, tá olhando, a tua frente está para lá, a tua esquerda está aqui. Essa é a tua esquerda e essa é a sua direita. Então você vai ficar na dúvida. É claro que quando se coloca esse tipo de informação, tem que se falar à esquerda de quem olha, ou à direita de quem olha, ou à direita de quem está sendo visto, ou à direita do objeto. Mas aqui ele não deixou claro isso. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque se você olhar aqui da esquerda do objeto, ou se você olhar à esquerda da pessoa que está olhando, olhar de lá para cá, você vai ver exatamente a mesma coisa. Você vai ver exatamente o mesmo número de cubos. Olha aqui. Vamos levar em conta essa visão aqui, tá? Você vai estar vendo quantos cubos? Olha, você vai estar vendo aqui esse nível mais baixo. Esse nível mais baixo tem 1, 2, 3, 4. Você vai estar vendo isso aqui assim, ó. 4. Então você vai estar enxergando exatamente essas 4 superfícies aqui. 1, 2, 3, 4.
Você vai estar vendo essas 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Você vai estar vendo aqui um segundo nível, uma segunda camada de cubos, né? Você vai estar enxergando eles assim, ó. Vai enxergar isso, isso e isso. Se você está olhando de cá. Então isso vai ficar assim, ó. Então você vai estar enxergando essas 3 superfícies aqui que eu deixei indicado ali em azul. Agora você vai enxergar ainda essas 2 de cima. Essas 2 de cima, elas aparecem onde? Elas aparecem em cima desse segundo cubo, né? Em cima desse segundo aqui. Então você vai enxergar mais essa, que corresponde a esse, e mais essa aqui. Vamos pintar essas 2 aí? Você vai estar enxergando isso e isso, que vai aparecer aqui, aqui e aqui. Então essa é a visão lateral esquerda. Se você olhar de lá, você vai ver exatamente a mesma coisa. Você vai enxergar exatamente o mesmo contorno. Esse contorno aqui, você vai ver de lá para cá também. Então, na verdade, tanto faz, olhando da esquerda, olhando da direita, dá a mesma coisa. Por isso que ele não especificou aqui se é lado esquerdo de quem está olhando ou se é lado esquerdo do objeto, aqui no caso da pilha de cubos. Tá, então ele pergunta quantos cubos você está vendo com essas 2 visões, a visão frontal e a visão lateral esquerda. Olha, com a visão frontal você está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está vendo 8 cubos. E se você olhar da lateral, você vai enxergar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai enxergar 9 cubos. Então, olha aqui, 8 e 9. 8 e 9 está aqui, ó. Resposta correta. Letra D de delta. Se jogar Minecraft, vai ficar craque nisso, hein?